Vamos sentar um pouquinho. Amados irmãos e irmãs, na primeira leitura, Deus fala para nós: meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Meus caminhos são acima dos vossos caminhos. O pensamento de Deus é sempre perfeito. O caminho de Deus sempre é perfeito. Os mandamentos de Deus sempre são perfeitos. Nossas palavras que são imperfeitas, nossos caminhos muitas vezes são imperfeitos, porque nós somos humanos, falhamos muito. A lógica de Deus é bem diferente. Quando olhamos para o Evangelho, no primeiro momento podemos olhar para o sentido espiritual do Evangelho. Um patrão contrata funcionários em várias horas do dia. Deus nos chama. Uns são chamados desde cedo, outros na juventude, outros mais tarde, outros quando está quase morrendo, converte. Deus chama cada um para conversão, também para trabalhar na igreja, nas pastorais, movimentos, grupos. Deus chama cada um. Deus sempre está em busca, em procura. Por isso, a gente percebe, é tão interessante, o patrão sai toda hora para contratar os funcionários. Deus sempre está atrás de nós, esperando a nossa conversão. Aqueles que foram contratados mais cedo, aqueles que nasceram numa família religiosa, graças aos pais, amigos, chegaram a conhecer Deus, o amor de Deus muito cedo. E conseguiram crescer na graça, na comunhão com Deus. É um grande privilégio nascer numa família religiosa, nascer numa família onde tem Deus. É um grande privilégio. Outros, mais tarde, através de um encontro de jovens, grupo de jovens, ou participou de uma procissão, tocou aquilo, ou foi uma missa, ou está num acidente, sofreu um acidente. De repente, sentiu a necessidade de buscar Deus, emendar a vida. Outros, na última hora, Deus dá essa graça de converter, buscar Deus. A gente não pode deixar para a última hora, porque só Deus sabe como que vai ser nossa última hora. Tem muitos que deixaram para a última hora e não tiveram tempo nem para rezar um Pai Nosso. Um acidente, uma morte de repente. Bom ladrão, andou a vida inteira roubando, mas na última hora salvou. A moeda que o patrão disse, dá a cada um essa moeda, uma moeda de prata, é a vida eterna, a vida de graça. Deus é generoso para com todos que escutam, todos que querem acolher o seu amor. Deus é generoso com todos. A gente que rejeita a graça, por causa da nossa incredulidade, preguiça, ignorância, orgulho, Deus nos chama sempre. E outra coisa, trabalhar na vinha do Senhor, isso é, trabalhar na igreja, viver na presença de Deus, não é algo cansativo, é um privilégio. Obedecer os mandamentos de Deus, seguir os mandamentos de Deus, ir à missa, confessar, viver a pureza, buscar as virtudes, é um privilégio, não é pesado. Pesado para quem não ama Deus. Quem não ama Deus, tudo é pesado. Quando o marido não ama a mulher, tudo é difícil. Até para cumprimentar ela é difícil. Zelar pela família é difícil. Então, quando nós amamos Deus, estar trabalhando na vinha do Senhor, qualquer que seja a nossa missão, vocação na igreja, ou até seguir o caminho de Deus, se torna tudo um privilégio, uma grande graça. Grande graça. Os operários reclamaram. Nós sofremos o calor do dia, suportamos todo o cansaço. Eles se esqueceram que foi um privilégio ter encontrado trabalho. Estava lá à toa, sem conseguir trabalho. Naquela época, muitas vezes, se você não trabalhou o dia, você passa fome. É o dia, você trabalha, você recebe a moedinha, com isso você compra as coisas para o dia seguinte, para a sua casa. Daí eles têm que entender, foi um privilégio conseguir o trabalho.
Isso o sentido espiritual. Deus nos chama sempre. Não podemos adiar. Devemos ouvir a voz de Deus. Deus nos chama para a confissão, para a missa, para ser uma pessoa mais honesta, sincera. Deus nos chama para rezar mais um pouco todo dia, fazer uma pequena pausa e dedicar um tempinho só para Deus. Deus nos chama para compartilhar as coisas com os outros. Então, ouvir essa voz de Deus é importante. No sentido material, podemos dizer, é uma mensagem tanto para o patrão como para os funcionários. É trabalhar para que tenha um ambiente de justiça entre trabalhadores e patrão. O patrão no Evangelho pagou a mesma moeda para aqueles que trabalharam 1 hora só. Ele começou a contratar as pessoas 6 da manhã, outros 9 da manhã, outros meio-dia, outros 3 da tarde e os outros 5 da tarde. 6 horas terminava o trabalho, era 12 horas de trabalho. Então ele dá uma moeda também para quem trabalhou 1 hora só. Ele pensa também sobre a família daqueles trabalhadores. Ele tem humanidade. Isso é generosidade da parte do patrão. É enxergar o funcionário não como instrumento de produção, lucro, mas como pessoas, seres humanos. Pagar um salário justo, não mandar embora por qualquer coisinha, ajudar, entender também os sofrimentos, ajudar à medida do possível, em todo sentido. Em geral, resumindo, ver o funcionário como uma pessoa, não como nosso escravo, não como apenas um instrumento de trabalho, lucro, não é isso. E por parte dos funcionários, dedicar pelo trabalho, a pontualidade, a dedicação, sinceridade, honestidade no trabalho. Ajudar o patrão, colaborar com uma empresa, com o trabalho. Não explorar o patrão, não processar o patrão por qualquer coisa. No Brasil tem também essa mania. Processa por qualquer coisinha, o patrão. E muitas vezes eles ganham também. Né? Então, agradecer a Deus, o patrão, pelo trabalho. Fazer o trabalho direitinho. Não passar perna no patrão, não enganar. Isso também é muito importante. Eu sou indiano, sou padre da catedral. E primeiro ano, quando eu estava servindo aqui no Brasil como padre, eu estava viajando para minha terra, janeiro. Aí quando voltei, a secretária pagou o salário do janeiro. Eu falei, mas eu não trabalhei. Janeiro eu estava de férias. Ela falou assim, não, padre, aqui a gente tem essas leis trabalhistas, costuma pagar 12 meses. Aí eu achei tão bacana isso, porque para minha concepção, se eu não trabalhei, não mereço dinheiro, salário. Então, tanto que ajuda também isso, essas leis ajudam muito para distribuir bem as rendas entre as pessoas. Com certeza, são leis justas. Mas eu, por ser indiano, para minha concepção era isso. Eu não trabalhei, estava de férias, mesmo assim eu estou recebendo. Aí depois fiquei sabendo que tem 13º, não para nós não, para os funcionários. Aí falei, nossa, bom demais, Brasil. Você quase ganha 2 meses sem trabalhar. Né? 1 mês tira férias, né? Depois 13º. Então isso ajuda muito também, né? Ajuda muito os funcionários. Só que grandes empresas conseguem bancar tudo isso, mas pequenas empresas fica mais difícil contratar os funcionários. Então, muita caridade no relacionamento entre patrão e os funcionários. Muita caridade, muito respeito, muita humanidade. E para isso, a gente precisa sempre olhar o que Deus quer, não o que eu quero. Porque nossos pensamentos sempre são bastante egoístas. Por isso São Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele estava escrevendo a carta, segunda leitura que nós ouvimos, carta aos Filipenses. Ele estava escrevendo da cadeia. E ele não tem certeza, ele vai ser condenado para a morte ou ele vai ser liberto da cadeia. Mas ele está pronto, seja feita a vontade de Deus. Se Deus quer que eu fique com vocês aqui, eu fico. Mas se Deus quer me chamar agora, Deus quer que eu morra agora, os romanos me matem, estou pronto também.
Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Também na primeira leitura, buscai a Deus enquanto Ele está perto. Caros irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa vida ganha ordem. A bênção atinge a nossa vida. Nossos pensamentos ganham uma clareza maior. Nossas decisões começam a ficar mais perfeitas, mais justas. Nós nos humanizamos com a ajuda de Deus. Já que nós temos essa capacidade de amar Deus, buscar Deus, que nenhum outro animal tem. Você nunca vai ver um cachorro rezando Pai Nosso, Ave Maria, antes de tomar alguma refeição. Você nunca vai ver um animal cantando um hino para Deus. Nenhum animal tem essa capacidade. Nós, únicos, que tem essa capacidade, porque somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma alma. Por isso nós conseguimos captar a mensagem de Deus. Nós temos essa possibilidade de desenvolver dentro de nós uma vida espiritual. A gente desenvolve tanta coisa dentro de nós. A gente aprende línguas, aprende a nadar, aprende a dirigir, dançar, artes marciais, aprende a construir, tanta coisa. São capacidades, a gente é hábil para aprender essas coisas. Assim também, desenvolver a espiritualidade é uma grande capacidade que somente nós temos. Somente a gente vive uma vida com plenitude quando desenvolvemos todas as nossas capacidades. A vida espiritual é uma capacidade que Deus deixou dentro de nós. Por isso, quanto mais desenvolvemos a vida espiritual, mais perfeitos seremos. Mas é preciso fazer sacrifício. Uma vida espiritual sem sacrifício não existe. Vamos dar um jeitinho em Deus? Não existe isso. Através da renúncia, combatendo os pecados, praticando as virtudes, rezando, meditando a palavra de Deus, confessando, comungando, é que acontece a divinização do homem, a divinização da mulher. Aí que a pessoa sente tão rica por dentro, não sente tanta necessidade de consumir coisas para preencher o vazio interno. Peçamos nessa Santa Missa a intercessão de Maria Santíssima e de seu castíssimo esposo São José, para que nós também possamos sempre ouvir o chamado de Deus e corresponder ao seu chamado. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.